2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades nas medições dos hidrômetros das concessionárias de água do Estado do Rio de Janeiro, propor soluções, contando com a presença do senhor deputado Giovanni Ratinho, dou por aberto os trabalhos da terceira audiência pública, com o objetivo de discutir as dúvidas atinentes a ar na tubulação, válvulas de ar e tecnologias de bloqueador de ar, e demais questionamentos dos deputados. Antes de dar início a esses questionamentos propriamente ditos, o deputado Giovanni Ratinho quer fazer encaminhamento? Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria que Vossa Excelência aceitasse esse meu pedido, que eu gostaria de fazer um encaminhamento no qual já requeria que a Casa, o pedido de informação, que vejo que até hoje não foi publicado, que teve um ADL de 128 milhões para ser diluído em 6 lotes, né? Inclusive, essa empresa fluminense é uma Meirelli, só tem um sócio, no qual eu pude, através de investigações, poder comprovar que essa empresa hoje vem fazendo um descaso danado dentro desses 6 meses. Essa empresa recebeu 32 milhões. E hoje, inclusive ontem, eu fiz questão de chegar até mais cedo aqui, porque ontem eu tive que carregar baldes d'água para tomar banho. Eu moro na cidade de São João de Meriti e não vejo o progresso com a SEDAI e só vejo um descaso danado. Eles abrem ruas, fazem seus concertos, deixam as ruas esburacadas e não vejo progresso. Essa empresa entrou e eu estive visitando a SEDAI de São João de Meriti, como de outros municípios. Cerca de 2 meses atrás não tinha uma chave de fenda. E foi diluído para onde esses 32 milhões? Já pedi, já dei entrada nesse requerimento de informação para saber para onde está indo esse dinheiro. Porque está complicado demais. Nós que somos a ponta, eu sou morador do bairro desde que nasci. Moradores foi até a minha porta fazer manifesto e por conta de uma bomba que queimou, que é muito antiga. E eu quero que Vossa Excelência transforme, se for possível, para frente, também numa CPI, para a gente poder apurar todos esses contratos. Tá bom? Muito obrigado aí pela parte. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, será encaminhado à SEDAI. Peço só que envie a assessoria da Casa, dessa comissão. Bom, senhores, a gente está aqui para saldar uma dúvida que foi objeto de matéria jornalística, saiu no Fantástico. Não é incomum 1 ou 2 vezes por ano sair veiculado que há a possibilidade de ter um hiato nas medições de conta d'água por conta de ar na tubulação, o transporte de bolhas de ar ao longo da tubulação e gerar a medição incorreta dos hidrômetros. Nós, aliás, quero agradecer muito a SEDAI pelo teste que foi realizado. Nós fizemos o teste em laboratório e metro acompanhando, e as 2 primeiras medições deram uma variação. Depois os deputados foram embora, nós fomos embora, teve sessão aqui na Casa, plenário, e outras 3 medições foram feitas, e essas medições dentro da vazão estabelecida pelo Inmetro, né, regulada, e essas medições foram corretas, quer dizer, o hidrômetro analógico e o ultrassônico bateram com tranquilidade. O que nos leva a crer que, muito embora haja a possibilidade de ocorrer o transporte de bolhas de ar, isso potencialmente numa distribuição
um abastecimento intermitente, como não é incomum no Rio de Janeiro, isso possa gerar uma variação ao final do mês na conta do consumidor, do usuário do serviço, mas também que essa vazão mínima e essa vazão máxima dos hidrômetros, ela pode contribuir talvez ainda mais com o erro de medição. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é com relação a essa questão. Como é que é a padronização da vazão para o usuário? 2, se essa vazão máxima e essa vazão mínima, as empresas, tanto a Prolagos, quanto a Águas do Brasil, quanto a SEDAI, podem garantir que são absolutamente cumpridas em todo o Estado. Se a utilização, e aí eu quero fazer um elogio às empresas privadas, tanto a Águas do Brasil quanto a Prolagos, que já colocam as ventosas nas suas tubulações, a razão da utilização dessas ventosas e se elas efetivamente funcionam. Com relação aos bloqueadores de ar, a gente já teve aqui uma audiência pública bastante elucidativa a respeito da questão de que ele não é a melhor solução por gerar o risco de contaminação. Então, esses são os questionamentos iniciais. Eu posso começar com a Águas do Brasil? Então, por favor. Boa tarde a todos. Só para verificar se eu entendi a pergunta, com relação à estabilidade do nosso sistema de abastecimento, as formas que a empresa adota para garantir que chegue ao consumidor com as características satisfatórias e obedecendo às normas. Essa pergunta? Tá, entendi. Se a vazão máxima ou mínima estabelecida pelo hidrômetro, ela é efetivamente garantida no estado do Rio de Janeiro, nas áreas de concessão da Águas do Brasil, para que não haja o erro de medição. Sim. Hoje o Grupo Águas do Brasil ele adota a metodologia de levantamento de perfil de consumo para selecionar qual é o hidrômetro mais adequado para determinado cliente. Só para vocês entenderem um pouco, para não ficar muito na vertente técnica. Hoje a gente segmenta os clientes de acordo com características similares, considerando que essa similaridade provoca o mesmo comportamento de consumo. Para esses clientes, a gente instala em um plano amostral, respeitando o nível de confiança de 95%, equipamentos chamados data loggers, que fazem o registro desse perfil de consumo ao longo da semana. No final desse processo, a gente pega para cada segmento de cliente e atribui um gráfico de perfil de consumo. Esse gráfico ele demonstra qual é o percentual de consumo do cliente em cada faixa de vazão. Com esse gráfico, a gente consegue identificar qual é o melhor hidrômetro, ou seja, que tem o range de medição que mais se adequa àquele perfil de cliente. Então, hoje, não existe uma vazão específica para estar na casa do cliente. Isso varia de acordo com o segmento desse cliente e o perfil de consumo. E, com isso, a gente consegue identificar o melhor equipamento para esse cliente. Não, sim, mas... Por exemplo, você tem uma área que você tem que abastecer que tem uma certa altitude, uma subida de morro, algo do gênero. Quando você põe uma bomba para abastecer até lá em cima, é possível que você haja uma vazão superior à admitida pelo hidrômetro perto dessa bomba e lá em cima do morro uma vazão abaixo do mínimo permitido pelo Inmetro para garantir a confiabilidade de medição no hidrômetro? A confiabilidade de medição do hidrômetro vai depender do que está acontecendo no ramal do cliente, não necessariamente na rede. Por isso que quando a gente faz essa segmentação para levantar o perfil de consumo do cliente, as características de abastecimento do local onde aquele cliente está situado são consideradas, porque é um parâmetro que a gente considera como influência no perfil de consumo do cliente.
para que a gente consiga identificar que para aquela característica de abastecimento, aquele grupo de clientes tenha um comportamento específico. Então, a gente considera a característica do abastecimento quando vai segmentar esse cliente. E o Data Logger, ele me dá o perfil real do que está acontecendo em termos de vazão no ramal do cliente. Se a gente garante o abastecimento desse cliente, o comportamento de vazão vai ser específico do ramal de alimentação predial. Tá. Então, você está me dizendo mais ou menos que, por exemplo, se eu tiver um prédio na base de um morro que é abastecido por uma linha só numa bomba, esse prédio, vocês têm a capacidade de garantir a padronização do hidrômetro, assim como a última casa do morro lá em cima? Sim. Sim. Então, é garantido. É garantido. Com relação às ventosas na tubulação, o que você pode me dizer sobre isso? A instalação das ventosas, a definição dos pontos de instalação, ele já é concebido no projeto da definição da rede. Para garantir a estabilidade hidráulica do sistema de abastecimento, para que a ventosa possa ter efetividade em possíveis paradas, ele já é concebido durante o processo. Então, durante o projeto de concepção da rede de abastecimento, esses dispositivos já são contemplados para instalação. Desculpe, você pode só repetir a última frase, porque eu quero anunciar a presença do deputado Gil Viana. Quer anunciar antes? Eu espero que Já está anunciado. Então, volta a casa, ficou 1 mês e meio um acidente de clavícula, então, muito bom tê-la aqui conosco, Gil. Tá. Hoje, as ventosas, elas já são, a instalação, os pontos onde vão ser instalados ventosas, já são definidos durante o projeto da rede. Então, todo o projeto hidráulico da construção daquela rede já contempla a concepção dos pontos de necessidade da instalação dessas ventosas. E o objetivo delas é a retirada de ar da tubulação. Quando, ocasionalmente, por uma interrupção do abastecimento para manutenção, esse efeito hidráulico possa acontecer, a gente já tem os pontos que proporcionam a retirada. Maravilha. O deputado Ratinho quer fazer algum questionamento à empresa? Assim, o questionamento que eu quero fazer é que fomos lá no laboratório técnico da SEDAI, acompanhamos de frente, né, que não foi convincente, que inclusive eu tenho relatos de próprios funcionários, eu digo sobre da Baixada Fluminense, onde eu tenho acesso direto, que a maioria dos concertos na Baixada Fluminense não tem a ventosa. Por parte até da SEDAI, que não estava com condições financeiras de ter esses equipamentos. Entendeu? E isso, fato real, hoje ainda. Então, ou seja, no meu modo de ver, os consumidores estão sendo lesados ainda. Entendeu? Estão sendo lesados ainda na Baixada Fluminense. A minha opinião que eu quero expor aqui é essa. Só para deputado Gil, anunciar a presença também do deputado Márcio Gualberto, aqui a gente tem a presença das 3 empresas que fornecem água no Rio de Janeiro. A Águas do Brasil, que tem a concessão na AP5, Águas de Niterói, Águas de Nova Friburgo, esqueci o nome. Águas do Imperador, exatamente. Isso. A Prolagos, cuja controladora é a EGEA, né, que cuida ali da região dos lagos, e a SEDAI nos seus 64 municípios. Como a questão do deputado Ratinho foi direcionada à SEDAI, eu faculto a resposta de vocês para que o deputado não fique sem a contribuição de vocês. Boa tarde a todos, deputados presentes aqui, colegas, engenheiros, especialistas, colega do Grupo Águas do Brasil, Prolagos. A SEDAI está desde o início colaborando com todo o seu empenho, objetivando demonstrar exatamente essa questão, deixar bem clara, transparente, e especificamente, a gente vai continuar debatendo, mas especificamente a questão
aventada sem trocadilhos, né, aventada pelo nosso deputado, como a colega Marielle informou, existe uma concepção, projeto, a gente que é engenheiro sabe disso, são projetos hidráulicos. Quando você constrói um projeto hidráulico, a norma já diz que onde tem que ser colocado essas ventosas. A ventosa nada mais é do que um dispositivo necessário numa tubulação hidráulica. Se não tiver a ventosa, o que pode acontecer? Você pode ter uma pressão negativa e um achatamento da rede. Isso é prerrogativa, é exigência de norma e técnica. Não tem como não ser construído um sistema de abastecimento sem a presença das ventosas, né? Então, eu desconheço, a gente vai encaminhar, vamos procurar saber lá com relação à área, especificamente de São João, de Meriti, se essas ventosas não estão sendo instaladas, se não forem instaladas, porque, caso contrário, em uma eventual interrupção de abastecimento, a gente vai ter pressão negativa na rede, vácuo. E você imagina um automóvel passando em cima de uma rede onde tem um vácuo. O que pode acontecer? Achatar a rede. Isso é comprovado pela engenharia. Então, a ventosa ela é obrigatória. Não só o Grupo Águas do Brasil tem a ventosa, como toda a malha de distribuição da SEDAI também tem ventosas. Ventosas já é um dispositivo obrigatório na engenharia. Hoje eu começo a vê-las em algumas regiões. Não as via com habitualidade. Tenho que dizer que isso é um mérito da gestão que assumiu recentemente. E ainda assim há problemas, porque muitas vezes o morador não gosta, porque fica na calçada, porque cimenta, tampa, enfim, por aí vai. Então, tem essas problemáticas. Mas eu vou pedir a vocês, como representantes da SEDAI, que depois façam uma conversa com o deputado Ratinho, porque o parlamentar tem a prerrogativa de ser a ponte entre os anseios populares e os palácios de governo, às vezes estão herméticos, as empresas públicas, o acesso ao Estado em si, o deputado tem de prover. Então, eu peço que lhes atendam com atenção ao final dessa audiência. Tenho certeza que será, vamos ver com a pronta resposta possível. Deputado Gil, quer falar? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, deputados, né? Presentes. Na verdade, eu até peço desculpa ao deputado e ao presidente. Eu tive uma fratura recentemente, fiquei um mês e pouco fora do ar aí, mas a gente está retornando agora. Lá em Campos, onde eu moro, lá tem concessionário Água dos Paraíbas, que acredito que faz um trabalho, vou dizer excelência, mas que atende algumas demandas, mas tem as suas reclamações também, é óbvio. E a gente está com a nossa equipe já fazendo um procedimento lá, que a gente vai trazer na próxima audiência pública, isso aqui a baile aqui, e tentar, com essa audiência, resolver alguns problemas. Eu acho que o propósito é esse, né, da comissão, e a gente vai se inteirar mais. Falei agora há pouco, a gente está bem fora do ar, visto de uma fratura que causou, mas junto com a comissão a gente vai poder avançar aí, no futuro bem próximo. Maravilha, deputado Gil. Deputado Gualberto, quer fazer suas considerações? Fique à vontade. Gostaria de pedir ao presidente Jorge Felipe Neto, primeiramente, desculpas aos demais deputados e pessoas que nos honram com a sua presença nesta CPI hoje em dia. Tenho absoluta certeza que está sendo muito bem conduzidos os trabalhos. Todas as vezes que eu vim, eu não tive nada a acrescentar, justamente porque tudo que ouvi e que veio a partir de Vossa Excelência e dos demais membros foi suficiente para que eu, aos poucos, possa formar todos os juízos que são necessários. Então, eu só queria agradecer mesmo pelos trabalhos que estão sendo muito bem conduzidos e a presença de todos, porque tenho certeza que quando nós nos reunimos nesta casa para trazer e para fazer um debate de alto nível, quem ganha é a sociedade como um todo, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. É claro que em alguns momentos nós temos pontos que são divergentes, diferentes e às vezes convergentes.
Isso faz parte de um processo democrático. E isso enriquece demais o trabalho desta Casa Legislativa e, como eu já disse, da sociedade como um todo. Então, paro por aqui para não falar demais e estragar tudo isso que já foi feito até agora. Muito obrigado. Deputado Gualberto, Vossa Excelência sempre contribui grandemente com o debate. Eu quero agradecer especialmente a presença do Dr. Sérgio Braga, que a Prolagos envia o seu presidente, sem demérito algum. Eu sei que o presidente Abduche gostaria de estar aqui, mas, enfim, às vezes os compromissos avançados não nos permitem, mas fazer esse agradecimento a Vossa Senhoria e os mesmos questionamentos feitos a Águas do Brasil com relação a essa garantia de vazão. Está dentro do padrão Inmetro, né, para cada bitola de hidrômetro, enfim. Bitola de hidrômetro, não, perdão. Cada capacidade. Diâmetro, pois é. E com relação às ventosas, e acrescentar, na opinião de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o abastecimento com intermitência, seja para manutenção, seja por qualquer outra razão, possa gerar uma medição inacurada das contas de água. Por favor. Bem. Bom, boa tarde a todos. Deputado Jorge Felipe, deputado Gil Viana, deputado Giovanni Ratinho, deputado Márcio Gualberto. É um prazer estar aqui. É a primeira oportunidade que nós temos tido de participar dessas audiências aqui sobre esse tema. Eu queria, sim, aproveitar a oportunidade. Eu estou acompanhado do Plínio Paiva, que é o nosso especialista em hidrômetro, e vai estar em condição de entrar no detalhe que for necessário. Mas eu queria, por ser a primeira oportunidade, pautar primeiro quem nós somos, né, para poder até contextualizar. A EGEA é um grupo, hoje em dia, 60% brasileiro, através da Equipave, e nós temos 2 acionistas, que é o Fundo Soberano de Singapura, que detém hoje cerca de 24% das ações, e o Banco Mundial, através do IFC, que tem cerca de 14% do capital da empresa. Então, nós somos um grupo que primamos muito, muito mesmo. O nosso objetivo principal é a excelência técnica e a excelência no atendimento ao cliente. Até pelo controle que nós temos, é um controle muito focado em grandes projetos mundiais e de assertividade, um nome muito forte a zelar. Então, quando ele se associou com esse grupo brasileiro há uns anos atrás, foi com essa premissa. A Prolagos é uma das 49, a EGEA atende a cerca de 8 milhões de habitantes e está presente em 49 municípios. E nós, na Prolagos, somos responsáveis por 5 municípios: Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. A nossa realidade, basicamente, nós temos aí 140 mil ligações ativas, né, fora as ligações cortadas, e nessas 140 mil ligações ativas, nós temos uma estatística de em torno de 1.400 demandas de reclamações por ano, que dá uma média aí de 120 por mês, pedindo algum tipo de verificação de um eventual excesso de consumo. Por alguma razão, a conta do cliente teve um salto que não era comum e ele, alegando isso, pede que seja feita uma verificação. Nós fazemos 2 tipos de verificação. Nós fazemos uma vistoria no imóvel do cliente, se assim ele desejar. Ele paga uma tarifa de R$ 79,00 e nós realizamos a vistoria para verificar se existe algum vazamento. Dessas vistorias que nós fazemos, nós estamos falando de umas 6 vistorias dessas por dia, 90% dessas vistorias é identificado um vazamento na casa do cliente. E aí ele toma providência, se já tomou parcialmente, ele refaz essa revisão da sua instalação hidráulica. E cerca de 10% dessas vistorias não identificamos vazamento. E grande parte, quase a totalidade, são problemas que nós temos pela sazonalidade da população. Nós temos um período, vamos dizer assim, de 10 meses no ano, em que a casa fica praticamente fechada ou com baixo consumo. E quando chega o período
de veraneio, há um consumo muito grande. Então, as casas que às vezes têm 3, 4 habitantes, recebem 20, 30. Então, há uma demanda muito grande. Então, as pessoas que estão passando o veraneio naquela casa, negociam um valor de aluguel da casa, mas eles não são responsáveis pela conta. Então, ela acaba tendo, além do consumo mais alto, um desperdício muito grande, porque ele sabe que aquilo que ele combinou de X pessoas, X reais por pessoa por dia, não está incluída a conta d'água. Então, além de um desperdício, depois que esse visitante vai embora, vem a conta para o atual residente. Aí ele se sente lesado, né? Ele diz, poxa, eu pagava R$90 por mês, agora vem uma conta de R$600, está errado, muitos deles vão no PROCON, vão na Justiça. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito bem minucioso de mostrar se aquele comportamento se repete ciclicamente a cada veraneio, né? Se efetivamente teve um aumento de moradores durante aquele período, fazemos toda uma vasculha nesse sentido, isso quando não há o vazamento. E do ponto de vista de hidrômetro, apesar de ter 140 mil ligações ativas, nós temos 50 casos, em média, né, 48, 50 casos por ano, de que o cliente, aí ele não paga nada, ele pede para fazer uma verificação no hidrômetro. Ele vê que não tem vazamento, ou não vê, mas ele pede para fazer uma fiscalização no hidrômetro. Ele não paga nada. Não paga nada. Se for o hidrômetro, ele paga R$79 se ele quiser que seja feita uma vistoria interna na casa dele, nas instalações e cisterna, etc. Dessas 50 casos por ano, eu estou dando as estatísticas para dizer que é um assunto sério, mas ele não é alarmante, estatisticamente ele é desprezível. Desses 50, nós temos a bancada nossa, certificada também pelo Inmetro, com acompanhamento do Inmetro, e nessa condição a gente, além de lacrar na presença do cliente o hidrômetro, a retirada do hidrômetro, colocamos outro, ele tem que nos acompanhar na bancada para poder atestar o acerto do teste. E nós não tivemos nenhum caso, nos últimos anos que isso tem sido feito, nenhum caso em que houve uma defasagem para mais, quer dizer, o cliente tenha sido punido. Sempre que há uma defasagem para menos, por uma razão muito singela. Os nossos hidrômetros, como a maioria dos outros aqui, é velocimétrico. E ele é como se fosse um ventilador, uma hélice, né? E com o passar do tempo, ele só tende a desgastar e não a acelerar mais. Ele não vai, é como se fosse um ventilador, ele não vai com o desgaste do tempo rodar mais rápido, ele vai poder ter obstruções e rodar mais devagar. Então, uma pergunta, doutor Sérgio, desculpe, abrindo parênteses. Uma vez que esse hidrômetro, com o passar do tempo, ele vai desgastando, o que é normal, o que é esperado, então, de acordo com isso que o senhor está nos falando, a tendência é que, quanto mais desgastado, o prejuízo, se houver, é da empresa. É para a empresa e não para o cliente. Exato. Por isso que nós temos uma política permanente de substituição de hidrômetro, que, na verdade, ele é uma fórmula complexa que leva em consideração não só o tempo do hidrômetro, né? Porque a gente tem sempre essa visão de que o hidrômetro, com 5 anos, é bom trocar. É bom trocar, sim, mas ele tem que ser uma conjunção de hidrômetro, de tempo com o volume que passou por ele, para ver o desgaste. São coisas distintas. Porque se é uma casa de veraneio, por exemplo, tem vezes que ela pode ficar fechada 1, 2, 3 então meses. Tem toda uma matemática por trás para que seja, porque o custo é da empresa, o custo do hidrômetro é da empresa, para que seja atrativo você fazer a substituição. Assim mesmo, nós temos aí mais de 90% do nosso hidrômetro tem menos de 7 anos, que existe toda uma política de renovação. Com relação, então, isso eu estou primeiramente pontuando para dizer assim, nós temos muitos problemas na região, os senhores conhecem, no saneamento, principalmente na questão do esgoto, na questão da tomada em tempo seco, o abastecimento durante o veraneio é uma coisa assim impensada, só que eu estou 1 ano como presidente da companhia, só quem está vivendo isso aqui sabe o que é. A vida marinha ali. Mas assim, o esgoto é um tema muito importante, mas a água, nós temos um grande problema, que é a nossa quantidade de população residente é em torno de 420 mil pessoas residentes.
E ela se transforma, como se transformou esse ano, em 1.262.000 nas semanas de veraneio, logo depois do Réveillon, conforme é o feriado, ela se prolonga por 15 dias. E o nosso sistema, ele foi concebido para que ele tenha a capacidade, contratualmente, ele foi concebido, e inteligentemente ele foi feito dessa forma, para que ele tenha a capacidade de atender até 70% dessa população residente. Então, até 700 mil pessoas na cidade, até 300 mil visitantes, a gente consegue suportar. Nós temos uma ociosidade muito grande durante os 10 meses por conta dessa capacidade. Mas quando ele vai uma cidade como Arraial do Cabo, que tem 30 mil residentes, e ela recebe 300 mil, era como se o Rio de Janeiro, aqui a cidade do Rio de Janeiro, recebesse 70 milhões para o ano novo, e não 2 milhões como recebe. Então, é um verdadeiro caos em todos os aspectos de infraestrutura das cidades, em todos, do transporte, tudo mais. E a água acompanha esse caos. Então, Doutor a gente Sérgio, tem... Só concluindo, sim, por favor. Deputado. Claro. Nesse momento, nós nos valemos de toda uma estratégia de caminhões-pipa nossos, alugados por nós, né, abastecidos por nós, complementando esse abastecimento das pessoas e cobrando o valor da água de torneira, mesmo valor da água. Chegamos a fazer 240 entregas de pipas por dia, com esse trânsito caótico. Exatamente. Então, esses são os grandes temas, vamos dizer assim, regionais, que eu, como presidente da companhia, me debato. Ele é muito lateral, é muito pequeno o problema da confiabilidade do hidrômetro. Claro, quando há essas reportagens a nível nacional, como aconteceu, o Jornal Nacional mostra o sujeito enchendo uma bexiga com o ar do hidrômetro e tal, gera, principalmente na mídia, uma demanda de explicação. Mas problema concreto mesmo dos clientes demandarem, terem perdas ou terem sensação de perda, ele é muito pontual. As questões técnicas que nos foi colocado, eu acompanho o que a Marielle colocou, é basicamente isso mesmo. A gente tem as vazões mínimas e máximas. Na mínima é que o velocimétrico, o sistema, ele não computa, então é prejuízo para nós em relação a isso. As ventosas, nós temos mais de 300 ventosas espalhadas na rede. Foi colocado bem pelo colega ali da SEDAI, de que a concepção ela tá em função dos projetos hidráulicos que são feitos. Algumas dessas ventosas, deputado, eles não são visíveis, né? Elas não são expostas visivelmente pelo transeunte, né? Mas grande parte delas, principalmente adutoras, elas são, eles têm umas caixas de proteção e são colocadas em postos de acesso, sabe? E não fica exposto. E basicamente o que eu queria inicialmente é colocar isso. Desculpe, deputado. Não, sem problema algum. Pelo contrário, estou aqui mais para ouvir do que para falar mesmo. Mas, como o senhor foi falando e foi trazendo esclarecimentos que eu reputo serem importantes, dentro disso que o senhor falou, tem uma máxima que diz que guerra declarada só perde quem não se prepara. Mas eu vejo que a empresa já identificou quais são os problemas que precisam ser resolvidos e em quais períodos esses problemas ficam mais acentuados, né? Então, exato. A região dos lagos é um importante polo turístico, né? As cidades atraem muitos turistas, principalmente naqueles períodos mais festivos, Carnaval, né? Ano Novo, Natal, enfim, dentro do quadro do verão. E eu ia perguntar justamente, uma vez que esse problema já foi identificado, que há um aumento dessa população, quais seriam as soluções viáveis que a empresa traria, ou já estava trazendo? Então, de certa forma, o senhor respondeu, mas aí até mesmo como visitante, sim, de vez em quando eu vou para a região dos lagos e gosto muito, eu pediria um olhar, né, porque é um problema que atinge não somente aqueles que estão ali como turistas, enfim, passando alguma temporada, mas os moradores também, que em momentos como esse ficam à mercê de um caos relativo, principalmente com falta de água e tudo mais, e outros problemas que acarretam. Mas veja também que, ao mesmo tempo que esses problemas são trazidos pelo aumento dessa população, mas outras coisas também ganham. Então, os hotéis, as pousadas, atraem investimentos, né? O dinheiro circula, gera emprego, enfim. Então, tem os prós e contras. E eu acho que nesse processo, apenas uma opinião,
que é chover no molhado. Eu tenho certeza que a Prolagos está bem consciente disso, como o senhor acabou de falar, mas a Prolagos facilitar, até porque o governador mesmo tem dito, né, que o turismo seria o novo petróleo. E esse novo petróleo, a região dos lagos, né, tem assim reservas maravilhosas. É só isso. O senhor nos dá uma oportunidade, se me permitir, só concluir aqui a colocação que o senhor está provocando, né, no sentido positivo. Eu tenho conversado muito com os 5 prefeitos. Nós temos duas questões, né, nessa superpopulação. Vamos dizer assim, um trabalho preventivo que a gente consegue fazer, que é, vamos dizer assim, o formal, o oficial, que é procurar antes, desde setembro, nós fazemos todo um trabalho, né, de movimentação junto aos hotéis, às pensões, né, e fazemos um trabalho para que haja uma precaução das pessoas encherem as suas cisternas com antecedência, porque se todo mundo encher a cisterna no primeiro dia do feriado, vai ser muito pior, porque aí esvazia mesmo os reservatórios, né? Então tem toda uma educação que a gente faz com as associações de hotéis, nesse sentido. Mas existe um outro lado que é quase que inadministrável. Como disse a colega aqui, a Marielle, o dimensionamento de um sistema, tanto do hidrômetro quanto do ramal, né, a polegada que ele vai ter dedicada ali, é em função do eventual consumo. Então, você tem uma casa com 2 habitantes, 3 habitantes, um tamanho específico da casa, e que ela deveria ter uma cisterna de 5.000 litros. Muitas delas não têm nem essa cisterna. E, de repente, ela se transforma num local com colchonetes para 40 pessoas, que vão ficar 10 dias dentro daquela casa. Então, o dimensionamento já dançou, já não consegue mais fazer a solução. O trabalho que a gente tem feito com os prefeitos é de criar alguma mecânica vamos dizer assim, de ordenamento, para que o turismo seja usado e seja utilizado as vias corretas dos hotéis, das pensões, para exatamente deixar o dinheiro aonde deve deixar o dinheiro, né, no comerciante e tal, e não só no informal, né? É como o senhor falou, acho que essa parceria é muito importante. Presidente, Não, e que envolve diversos atores, mas eu acho muito fundamental que isso ocorra, porque, como eu disse, todos lucram, né? Às vezes é uma família que os membros estão desempregados e que vão poder alugar, né? Mas que isso seja feito de uma forma racional, para que ninguém tenha prejuízo. Uma coisa só é boa quando é boa para todo mundo. presidente, aqui é uma casa política, uma comissão política, deputados eleitos pelo povo, e não nos obstamos a nenhum tipo de desafio e nem nos sujeitamos a nenhum tipo de eventual prevaricação dos assuntos que nos venham à baila. Então, lembrando que no Congresso Nacional a CPI dos Correios gerou um mensalão, né? Um hiato enorme. Com relação a essa questão do saneamento, já que foi tocado no assunto, a Defensoria Pública fez uma proposta que já é estabelecida em Minas Gerais a respeito da cobrança proporcional ao tratamento de esgoto realizado, a fase de tratamento de esgoto realizado. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso e também eu fui estudar alguns casos, por exemplo, Nice, na França, outras cidades, até países caribenhos que recebem um grande fluxo turístico, especialmente no verão, que é o seu caso, né? Mais Arraial do Cabo, que são águas lindíssimas, é o verdadeiro Caribe aqui no Rio de Janeiro, né? Se há a possibilidade de reservação de água para atender esses consumidores eventuais, enfim, esporádicos, temporários, por assim dizer, e se há algum planejamento nesse sentido, porque de fato há uma demanda muito grande da região com relação a isso. E também lembrando que hoje no estado do Rio de Janeiro, isso a SEDAI parece que já oficializou a Genersa, ainda há uma espécie de cobrança por estimativa, que é a cobrança por consumo mínimo, de 15 metros cúbicos. Ela é praticada por Vossa Excelência porque você tem um fluxo financeiro habitual na sua concessão e um fluxo de distribuição, de produção muito alto nesses 3 meses de verão do ano. Então, como é que se
Como é que se equilibra isso? Se há uma capacidade de reserva financeira e do produto que vocês comercializam, que é a água, para fazer esse atendimento nos meses de verão, e a questão da cobrança proporcional ao tratamento. Pois não, eu entendo, assim, independentemente de ser objeto ou não da CPI, mas é uma oportunidade e não me furto a... Contribuir. Claro, exatamente, é com esse propósito. Nós temos uma capacidade de reservação de 40 milhões de metros cúbicos. Nós temos uma boa capacidade de reservação nos municípios e, como eu lhe falei, nós trabalhamos aí 10, 11 meses com uma ociosidade muito grande nos nossos equipamentos. O saneamento, diferentemente da telefonia celular, eu trabalhei 26 anos em telefonia, e a telefonia celular ela consegue ter essa mobilidade. Vai ter um evento, ela desloca algumas antenas, coloca uns rádios, e depois que acaba aquela multidão naquele local, ela desativa aquele... Nós não temos esse remanejamento. Então, nossos ativos eles são fixos. Então, o cliente, de alguma forma, na tarifa do residente, ele vai ter que arcar com um determinado custo ocioso. Então, essa métrica, né, esse ponto ideal, ele é um ajuste fino que tem que ser feito com todo o poder concedente. Eu enfatizo sempre que nós somos operadores do sistema. O sistema continua sendo público, né? O poder público e a agência reguladora é que tem a responsabilidade de regular, de construir o arcabouço das regras. E principalmente o poder público, o poder concedente, ele vai dizer que velocidade e que tipo de investimento ele deseja que seja feito para cumprir o seu plano de saneamento. Às vezes há uma certa confusão quando se privatiza a operação, a concessão. Muitos equivocadamente entendem que transferir o conjunto de responsabilidade de saneamento para aquela concessão. E não é. Eu, como presidente da companhia, não puxo para mim o direito de dizer aonde que eu vou investir, como eu vou investir, em que velocidade. Eu tenho que tratar isso com os 5 poderes concedentes, se estão dispostos, se isso é o mais importante. Com relação ao abastecimento de água, nós fizemos um investimento de 80 milhões de reais, reforçando a adução da nossa estação de tratamento. A captação ela fica a 42 quilômetros. Ela fica ali na represa, né, de Juturnaíba. Então, para levar até as pontas de Arraial do Cabo, Búzios, são distâncias muito grandes, que dão mais de 70 quilômetros. Nós temos uma despesa enorme de energia elétrica exatamente por isso. Então, a primeira coisa que se faz, é como se fosse um corpo humano que quer bombar mais sangue no coração, ele tem que garantir que as artérias estejam desobstruídas, senão elas vão estourar, você vai ter um problema. Então, nós investimos primeiro na ampliação das nossas adutoras. Agora, nós estamos aguardando o licenciamento pelo INEA da autorização para a gente aumentar a produção. Nós produzimos 1.500 litros por segundo, queremos produzir ainda. Gostaríamos, eu não creio mais que vai dar tempo, de ainda nesse verão conseguir produzir mais 20% de produção, mais 300 litros por segundo, e com isso a gente consegue fazer com que o abastecimento nesse período seja um pouco menos desconfortável. Né? Desconfortável ele sempre vai ser. A gente já sabe que é uma operação de guerra. E não acho errado, porque se fosse para ter o dimensionamento certo, a Bruna está aqui da Genersa, a Genersa já calculou, é alguma coisa assim, astronômica, é um investimento de, se eu não me engano, 380 milhões de reais para você ter uma capacidade plena a mais para atender no verão. Não é justo, porque isso aí vai passar. Se você for esses meses na região, você vai ver. Nós temos uma quantidade de clientes enormes, mais de 40%, que é a residência fechada. Ou um caseiro vai lá no final de semana, ou o proprietário vai. Então, assim, eu só tratei dessa questão, dizer assim, nós estamos tomando as medidas, vamos estar sempre atentos, mas nós sabemos que isso faz parte da característica da região. Vossa Excelência, então, concorda com essa presidência de que a estrutura, ao menos jurídica, da tarifa por consumo mínimo, ela é inadequada, porque, na verdade, ela se trata da oferta do serviço. Então, é uma tarifa mínima, mas não é um consumo estimado mínimo o correto. Não, eu queria fazer uma afirmativa muito categórica, porque isso é muito sério, né? Eu tenho falado muito na região. Nós cobramos, quando a gente fala na tarifa mínima, no nosso caso, ele tem R$ 94,00
ele paga por mês, que lhe dá direito a 10 metros cúbicos de água, no nosso caso não é 15, é 10 metros cúbicos. Se ele consumir, nós não cobramos estimativa, que vários estados cobram, estimativa por ponto de consumo. Mas isso é estimado, porque o cara não é consumir estimativo, nada. é como se fosse uma assinatura básica. O nome tarifa mínima, né, que se chama, né, deveria ser, é como a TV a cabo, que oferece, por exemplo, 50 canais, ou 30, ou 50, e tem uma assinatura básica, pela disponibilidade do serviço. O valor do pacote mínimo, 10 metros cúbicos, 94 centavos, 94 reais. É, certo. Você consegue destrinchar para mim, Vossa Senhoria, perdão, dos 94 reais, quantos são dos 10 metros cúbicos, especificamente o quanto seria da oferta pela água que está passando na rua? Pela oferta potencial do serviço? Eu não sei, o metro cúbico é de R$ 9,49, esse 95 que eu estou lhe falando, o metro cúbico. Se nós não tivéssemos a garantia para poder compensar o imobilizado que nós temos, disponível o ano inteiro, e as residências consumindo pouco, ou nada, 40%, que eu estou lhe falando, em torno de 40%, é nada. Se esse valor fosse zero, se nós não tivéssemos essa dita assinatura básica, concordo com você, o valor do metro cúbico teria que ser maior. Mas pensando no morador, porque o senhor acaba colocando no mesmo bolo o cara que se mata para só gastar até 10 metros cúbicos e o veranista. O questionamento com relação à tarifa, mas a tarifa é crescente. Se essa estrutura, ela é progressiva, ok. Mas se ela juridicamente é correto você fazer isso, porque uma solução que o presidente Hélio até falou comigo, que ele já oficiou, já iniciou esse procedimento na Genersa, seria, na verdade, fazer a tarifa mínima, e assim você conseguiria, na verdade, até diminuir o preço da conta para esses veranistas e também para quem gasta pouco, quem economiza, cobrando mais justamente daqueles grandes consumidores, os que desperdiçam, os que deixam vazamento em casa. Seria um ganha-ganha para todo mundo sem desregular. Essa é uma operação muito fina, é claro, mas sem desregular o balanço da empresa. A ideia seria a gente promover isso à luz da Lei 2636, de 2007, que ela proíbe a cobrança por estimativa do serviço essencial de água. Por mais que o senhor diga que não é uma cobrança por estimativa, não é um pacote básico que a gente está tratando de TV a cabo, que eu tenho X canais. Eu posso gastar 10 metros cúbicos, mas eu não gastei. Então, é uma cobrança que, em síntese, se espera que a pessoa gaste, mas efetivamente ela não faz. Então, acaba tendo uma certa incidência nessa lei estadual. Então, não entendi. Nós estamos abertos a discutir. Eu só queria enfatizar assim, quando a lei proíbe, no caso do estado do Rio de Janeiro, porque em outros estados não existe essa proibição, você cobrar por estimativa de pontos de consumo, é quando você não coloca o hidrômetro. Então, tem alguns estados, eu presidi durante 4 anos a Manaus Ambiental, que hoje é Águas de Manaus, e lá é permitido isso. Em muitas zonas complexas, mais violentas, e que a cidade desordenadamente avançou, a rede passa dentro das casas das pessoas, você teria que colocar o hidrômetro dentro da casa dela. Então, assim, ou tem muito furto de hidrômetro, a empresa acaba optando por usar uma mecânica em tabela tarifária, que é pontos de consumo. Se o sujeito tem 2 banheiros e uma pia e não sei o quê, ele vai pagar 10 metros cúbicos. Se ele tem 3 banheiros e não sei o quê, é 15 metros cúbicos. Então, isso é estimativa. O que a lei disse no Rio de Janeiro, ninguém vai cobrar por estimativa, tem que hidrometrar. Então, isso nós cumprimos 100%. Porque isso é extremamente draconiano, porque se o usuário não tem acesso
a fórmula de cálculo, ele nunca pode questioná-la. Não, né? acesso ele Por teria isso que ela foi- porque ele tem a tabela dizendo quantos pontos de consumo ele está classificado e é feita uma vistoria com a presença dele e a assinatura dele dizendo que se vistoriou no cadastramento e a casa dele ela tem esta classificação. Mas não importa, o que importa é que no Rio de Janeiro... O senhor tem essa organização, talvez outros estados atinjam. Não, no sim. Rio isso não existe. Não, no Rio, por isso que eu não queria confundir. No Rio de Janeiro, a legislação proíbe, a Prolagos não usa isso, obviamente, e todos os nossos clientes são hidrometrados. Sim. Aí, a história da tarifa mínima é uma outra questão estabelecida comercialmente, mas não tem nada a ver com cobrar por estimativa, como se eu não hidrometrasse. Mas os senhores estariam dispostos, então, a essa conversa? Porque os maiores questionamentos que eu estou no meu segundo mandato aqui, durante esses 5 anos eu recebi, e certamente, se a gente não resolver essa questão, uma das grandes questões que continuarei a receber por mais 3 anos, até fim dessa legislatura, são 2. A questão do 50% de esgoto, o outro justamente essa consumação mínima, né? Que não é permitido em boate, não é permitido em lugar nenhum, e a gente continua reproduzindo isso no modelo. Excelência, nós temos consciência da importância do tema saneamento, é um serviço público, é um bem, vamos dizer assim, essencial, né? Você não consegue viver sem ele. Então, independentemente desta CPI ou de qualquer CPI, nós queremos estreitar os relacionamentos, as explicações técnicas, políticas, para que haja realmente uma somatória de esforços. Então, a hora que a Excelência demandar, a gente conversa, não precisa ser especificamente nesta CPI, fazemos grupo de trabalho, estudos, nós queremos esclarecer essa questão. Vamos estimular isso, porque a Genersa está vivendo uma vacância. E, com isso, certos procedimentos que são urgentes para a população, talvez não sejam até para as empresas, mas para a população ficam sem motivação interna para acontecerem. Porque você não sabe quem vai assumir a presidência da Genersa, por aí vai. Mas a gente pode avançar por aqui, é uma das nossas intenções. Outro questionamento que foi... Desculpe interrompê-lo. Gostaria de pedir a Vossa Excelência permissão para retirar-me, Não, fica à porque vontade. eu tenho alguns pareceres de alguns projetos de lei da Comissão de Segurança Pública que estão me aguardando. Fica à vontade, Tá deputado. bom, Obrigado eu pela teria presença. que pedir Eu agradeço. licença a todos. Muito obrigado. Tenham uma ótima tarde. Eu vou enviar também ao gabinete de Vossa Excelência o relatório da Defensoria Pública, Ótimo. muito contributivo. Muito obrigado. Um questionamento de sessão passada foi com relação também à tarifa social. Sem meias palavras, mas aquilo foi criado de maneira extremamente duvidosa, politiqueira, muitas vezes subjetivo, enfim. O deputado Tiago Pampolha questionou isso há umas 2 sessões fortemente na nossa primeira audiência pública. Não só com relação à estrutura em si da tarifa e os critérios, os requerimentos para ela ser concedida, porque você muitas vezes tem em comunidades, em favelas, vou citar, por exemplo, a Rocinha, casas de 4 andares, prédios com apartamentos de 400 metros quadrados e por aí vai. E que nas concessões, a pedido dele, a SEDAI teria enviado tanto a EGEA, seus municípios, quanto a Águas do Brasil, ofícios requerendo a inclusão de determinadas áreas em tarifa social, e isso não teria sido realizado pelas empresas privadas. Muito embora essa comissão trate de hidrômetro, justamente nessas áreas não tem como se hidrometrar, e por força de lei a cobrança é essa tarifa de interesse público, de interesse social. Então, dentro do escopo dessa comissão, eu gostaria que o senhor respondesse todas as inclusões realizadas
pela SEDAI são acatadas e se os requisitos são adequados hoje à inclusão da tarifa social nas comunidades, enfim, áreas de especial interesse público. Ele responde, sim, Excelência. Nós temos todo o interesse de flexibilizar mais para expandir mais a tarifa social, exatamente pelos problemas que o senhor colocou. Nós temos locais, por exemplo, ali em Cabo Frio, nós temos Jardim Esperança, você tem 70 mil pessoas. Se tem 70 mil pessoas, uma base de 3 a 4 pessoas por casa, no mínimo, você vai ter umas 18 mil a 20 mil casas. Nós temos 2.500 clientes só. E temos água para eles. Por que não tem mais clientes? Por que eu não consigo vender mais clientes? Porque tem muito gato. E a pessoa... Por que eu não consigo a tarifa social? Porque o que está inadimplente com a tarifa social e tem o convívio do lado com o gato. Então, eu preciso ter um instrumento mais poderoso de cobrar valores menores. Não, uma tarifa social mais flexível para cobrar valores menores para parte da população que não tem condições. Não nos interessa a inadimplência. Nós temos uma inadimplência que sobe mais do que 50% nessas áreas. A inadimplência significa que você faturou, já pagou o PIS/COFINS, já pagou 11% de imposto, já saiu do teu caixa o dinheiro e não entrou o caixa, não entrou o dinheiro. Então, isso quebra as empresas não têm interesse nenhum de ficar com isso. Então, assim, mas, por outro lado, há uma necessidade da sociedade regular para que não fique ao bel prazer do gestor da empresa conceder ou não conceder tarifa social. Então, ele tem que ter uma isonomia. Eu tenho que criar critérios que eles passam por um crivo qualquer que o cidadão possa dizer, olha, mas eu tenho a mesma característica que esse outro que tem tarifa social e eu não tenho direito à tarifa social. Então, o critério ele tem que ser um critério objetivo, ele pode ser mais ampliado, mais flexibilizado, e aí a gente tem que discutir isso aí com a agência reguladora, no momento oportuno, né? Nós estamos em andamento na 4ª revisão quinquenal, que é o momento certo de se estabelecer investimentos para o próximo quinquênio, valores, etc., e regras, né? Não, mas o senhor está discutindo isso com a Casa Legislativa. Não, eu estou sendo muito bom isso aí. Incluir isso no relatório e na legislação que será produzida. Isso, ótimo, porque nós temos interesse na tarifa social. Hoje nós temos 8 mil pessoas cadastradas na tarifa social. Eu tenho convicção de que, percentualmente, nós somos um dos que tem mais tarifa social, está dando 5,5% da nossa base, mas nós gostaríamos de aumentar, tem espaço para aumentar, sim. A SEDAI quer fazer alguma consideração com relação à tarifa social, se há adequação por parte das concessões privadas e subconcessões da SEDAI, enfim... Boa tarde a todos os presentes, deputado Gilviana, deputado Jorge Felipe, deputado Ratinho. Eu sou Fábio Tinoco, sou chefe de departamento da SEDAI, da área de processos comerciais. A SEDAI tem feito um grande trabalho de concessão de benefício da tarifa social no estado do Rio de Janeiro. Hoje, o número colocado até pelo presidente Sérgio Braga, né? A SEDAI hoje tem 160 mil consumidores cadastrados na tarifa social. Isso no universo de 1.600.000 matrículas. Então, a gente tem hoje 10% de consumidores na tarifa social. Desculpe, quantas matrículas? 1.600.000, o universo todo, e na tarifa 160 mil. Nos 64 municípios, qual a população da área de influência da SEDAI? Você tem isso? Não, eu não tenho esse dado apurado, né? Esse número que eu trouxe é no universo de matrículas da companhia, isso tanto em área metropolitana quanto interior. A gente pode esmiuçar esse número e trazer um número mais detalhado. Porque me parece pouco. Eu acho um número bem razoável, em virtude da... quais são hoje as vertentes da tarifa social dentro da companhia, né? Eu vou te dar só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro você teria 2 milhões de pessoas em áreas informais, né? Se você considerar família média 4 pessoas, são 400 mil. Então, me parece ter uma evasão de receita grande com relação a isso.
O número em relação ao universo total de matrículas seria isso, né? 1.600.000 eu acho pouco. Não, 160 mil tarifas sociais eu acho muito pouco. Há muito pouco. Pouco. Entendi. Então, hoje, por força de legislação, a SEDAI concede tarifa social aos conjuntos habitacionais, oriundos do programa Minha Casa Minha Vida, imóveis localizados em favela, habitações populares, imóveis em área de especial interesse social, templos religiosos e igrejas de até 300 metros quadrados de área construída, grêmios recreativos de escola de samba e grêmios socio-recreativos. E, se não... Sim, são sete que eu citei. São 7 hoje. 7 tipos de concessão de tarifa social no estado do Rio de Janeiro. Todos esses 7 tipos, há uma limitação de metragem quadrada construída, por exemplo, em áreas de favela? Existe a limitação em área de especial interesse social, que são imóveis residenciais até 50 metros quadrados e comerciais de até 30. Ou seja, nenhum. Não, é muito pouco. Mas, não, assim, entendi. na área que a gente está, na área citada, que é a área de especial interesse social, e também hoje em dia, se a gente for analisar, né, as construções modernas, né, são imóveis muito pequenos, de até 50 metros, 40 metros. E se a gente for olhar para esse espectro do imóvel em comunidade, são imóveis até menores e construídos de forma, vamos chamar assim, de forma desordenada, não tem um ordenamento para a construção. E a SEDAI hoje, como eu falei, tem feito um grande esforço para estar atendendo esse anseio da população, de estar concedendo tarifa social. Inclusive, eu já citei aqui, alguns casos que eu citei, alguns tipos, né, são novos, né, em virtude da legislação de 2019, até do deputado André Siciliano, que ampliou os tipos de concessão. Foi o que eu citei aqui, como igrejas e templos religiosos, clubes e grêmio recreativo escola de samba. Além dos imóveis, né, habitacionais oriundos do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje são esses 3 que foram acrescentados, né? Fora os... Minha Casa Minha Vida, qualquer faixa. 1,5, 2, 3. Sim, pela lei, né, que eu acabei de citar, é a lei, eu até trouxe ela aqui, poderia citar os presentes, é a lei 8363 de 2019, ela não cita limite para concessão. Essa é a lei atual. Tá? A lei anterior, que a gente estava aplicando, ela limitava em 5 salários mínimos a faixa de renda. E como é que isso era medido? Para concessão. Então, isso aí é medido da seguinte forma: quando o imóvel é construído, né, quando há a liberação do empréstimo, do financiamento para que seja construído, ele é liberado para determinada faixa de renda, até 3 salários. Se a gente for olhar o programa Minha Casa Minha Vida, ela tem uma segmentação por faixa de renda. Não, tá, entendi. Para mim isso se aplicava também em comunidade. Então, quer dizer, o cara está empregado, paga água. Não. Isso aí é conjunto habitacional. Seria absolutamente inviável. Oriundo do Minha Casa Minha Vida. Entendi. Imóveis em comunidades e periferias de comunidades não tem essa delimitação de renda, né, faixa de renda. E o que o senhor acha que deveria mudar nessa estrutura do especial interesse para que a companhia não tivesse as perdas que tem? Porque a dívida ativa da SEDAI é algo enorme, que ela potencialmente tem a receber. Aliás, eu vou fazer esse levantamento, vou questionar isso oficialmente, peço a assessoria que anote. Quando você cobra a tabela progressiva para o cara, ele não tem como pagar e, sinceramente, ou por problema de segurança, ou por acesso, localização, a SEDAI também terá suas dificuldades de fazer essa cobrança. Com a tarifa social, as pessoas querem andar corretamente, elas querem estar com seu nome limpo, elas querem fazer o seu pagamento dentro da sua capacidade financeira, né? Aquela velha história. Devo, não nego, pago quando puder. Né? Me parece que se a gente conseguir incluir na formalidade da tarifa social
e progressivamente ir retirando, a gente está contribuindo para acabar com esse processo demagógico de tudo pode nas comunidades do Rio de Janeiro, que nos fez chegar até o atual estado das coisas, não só em termos de insegurança, mas de desorganização, como Vossa Senhoria bem falou. O que a gente pode contribuir enquanto parlamento para que isso ocorra? Eu acho que seria muito interessante, principalmente na medida que a SEDAI avance na instalação de hidrômetros, né, principalmente nessas comunidades, nesses locais de difícil acesso, que a gente que fosse estabelecido um limite de consumo, porque, como o deputado bem colocou, hoje esses imóveis, né, muitos não possuem hidrômetro, né, e a SEDAI cobra aquele valor estabelecido como tarifa social, né, que é 6 metros cúbicos por força de lei. À medida que haja a instalação de hidrômetro, a gente precisa criar um limite para que seja fomentado o consumo consciente, porque hoje talvez não exista esse consumo consciente, como nós colocamos aqui, por não haver medidor em algumas determinadas localidades, principalmente em áreas de comunidade. Não há nem por parte, desculpe interrompê-lo, mas não há nem por parte do consumidor, nem por parte da própria SEDAI, cujos vazamentos são absolutamente constantes na sua área de concessão. A gente não pode também deixar de lembrar esse tipo de coisa. Mas como é muito bem colocado, mas eu acredito que deva haver um somatório de esforços, né? Não só a SEDAI em rever seus processos de melhoria contínua, mas também que a gente consiga estabelecer um limite de consumo para que esse cliente seja beneficiado na tarifa social e que no excedente ele pague a tarifa comum como qualquer outro consumidor paga. Porque hoje, como eu citei, né, esse consumidor ele paga 6 metros cúbicos e ele pode estar utilizando 30, 20, 100 metros cúbicos. À medida que a gente instala o hidrômetro, tem que haver um limite para que ele efetue o seu consumo mensal, pague pela tarifa social, que é o benefício que ele foi concedido, e o excedente que ele pague na tarifa comum como qualquer outro consumidor do Estado do Rio de Janeiro. A gente pode estabelecer aqui uma normativa de que mesmo com tarifa social esse sujeito possa ser hidrometrado. É claro que isso seria custeado pela SEDAI pelos motivos também esposados, de segurança, desorganização, falta de renda, né? Não faria sentido ser de forma diversa. Se for de interesse, enfim, do consumidor fazer esse recebimento do hidrômetro, acho que as coisas vão com mais facilidade. Mas a gente tem interesse de montar um grupo de trabalho com relação a isso. O deputado Tiago falou muito nisso, o deputado Ratinho também contribuiu com esse debate. Eu acho que a gente pode fazer essa junção, Prolagos, EGEA, para adequar a realidade de cada concessão, né? A realidade da região dos lagos não é a realidade da zona oeste da cidade, que não é a realidade do interior, né? Para a gente poder aumentar esse escopo do tarifamento social, porque efetivamente as pessoas não pagam água, muito, e quem acaba sendo prejudicado é quem está formal. Isso prejudica muito, encarece a tarifa, encarece principalmente quem tem comércio no Rio de Janeiro, porque tudo vai para o comércio, né? A tarifa do usuário, da residência é X, a do comércio é 10X. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado para poder sair dessa situação derrapante que se encontra no Rio de Janeiro, para não sobreonerar quem está formal. Porque o que acontece no Rio de Janeiro hoje é isso. O Brasil saiu da crise, né? Digamos assim, já está se recuperando, já tem abertura de lojas, estabelecimentos. No Rio de Janeiro, a gente continua, em termos comerciais, no 0 a 0, depois de ter despencado 25%, 30% em produtividade nos anos de 2015 e 2016. Então, a gente tem que ajudar a reverter esse quadro. A Defensoria quer falar, mas deputado Ratinho, por favor.
Fica à vontade, palavra, Vossa Excelência. Opa. Boa tarde, deputados. Meu nome é Eduardo, sou defensor público. Eu só gostaria de tentar contemporizar um pouco a fala da SEDAI agora, que fazendo um paralelo com relação, por exemplo, à tarifa social de energia elétrica. A Light pega aproximadamente 60% do território e tem 300 mil pessoas inscritas na tarifa social, mais de 300 mil. A SEDAI, a gente está percebendo que é 1/3 desse valor. A questão da entrada na tarifa social, que o deputado bem relatou agora, é uma dificuldade. Pedimos para a SEDAI a inclusão de beneficiários na tarifa social e não conseguimos. Inclusive, temos ação civil pública transitada em julgado para o Estado inteiro, com o Tribunal de Justiça determinando 90 dias para a SEDAI colocar o beneficiário na tarifa social a partir do seu requerimento, e isso não está sendo respeitado também. Os requisitos para entrada e para aferição das condições socioeconômicas do beneficiário, que a Assembleia Legislativa almeja alterar para atualizá-lo e conseguir ter uma entrada maior para beneficiar os consumidores regulares e trazer as pessoas que estão de uma maneira informal para a regularidade, a gente também entende que é a melhor solução para conseguir incentivar os consumidores a entrarem e, ao mesmo tempo, a concessionária, no nosso modo de entender, teria de fazer esse esforço também de responder e colocar os consumidores que assim requererem a sua entrada, o seu benefício de tarifa social, dentro dessa nova categoria tarifária. Isso é uma dificuldade muito grande para a gente já recorreu ao judiciário, mesmo ganhando não conseguimos resolver, e forneceremos essas informações todas também ao deputado para... Por favor, encaminhe essa... Já transitou em julgado o deputado e não conseguimos efetivar essa decisão judicial. Buscar contribuir com esse caminhamento, mas também pedir declarações do PROCON, caso seja... Está facultado. A doutora Soraya. Boa tarde. Boa tarde. O PROCON só vai acrescentar o que a Defensoria está colocando. O pedido de tarifa, a busca pela tarifa social é muito grande. Os consumidores que procuram o PROCON e onde o PROCON não consegue atuar, a gente acaba encaminhando à Defensoria Pública, justamente por essa dificuldade de tratativa em relação à tarifa social. É uma demanda grande, e não só da SEDAI, como da Light também, mas, enfim, a Light a gente ainda consegue ter uma tratativa mais aberta, vamos dizer assim. Não é fácil, mas é mais aberta. É só isso, só acrescento dessa forma. Obrigada. Ok, te agradeço. Eu, antes só de passar a SEDAI novamente, fazer o seguinte encaminhamento. Essa é uma casa que está disposta a ouvir a todos, especialmente essa comissão sob minha presidência, os deputados que a compõem. Buscando ouvir a todos, a gente vai dar um prazo até final de setembro para essa comissão receber documentação, propostas redacionais de alteração dessa lei de tarifa social, para que não saia exclusivamente da cabeça dos deputados ou da Defensoria ou do PROCON, mas facultar a todos para a gente fazer esse ajuste em conjunto, né? Muito embora a decisão final, evidentemente, caiba a maioria da comissão, não seria justo não lhes facultar essas alterações. A gente também não quer mexer no sensível equilíbrio, né, da concessão de vocês, igualmente facultado a Genersa, né? Acho que 30 dias é mais do que razoável para o corpo jurídico de todos os envolvidos atuar na questão. Por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Eu quero fazer uma observação relacionada à tarifa social. São 2 pontos que, na verdade, acabaram passando. Um deles é que não há impedimento à instalação de hidrômetro no imóvel que tem a tarifa social. Por quê? A tarifa cobrada é de 0,2 metros cúbicos ao dia. Para um período de 30 dias é cobrado 6 metros cúbicos. Porém, o consumidor ele pode consumir até 21 metros cúbicos. Ultrapassando, ele vai ser cobrado pela tarifa normal. Esse é um ponto. Há muitas unidades que têm hidrômetro. Isso não é impedimento. Teve um momento que o senhor observou isso. Mas tampouco é obrigatório.
Não é obrigatório, mas não há impedimento. E tem um ponto. Hoje, conversando com o nosso presidente da SEDAI, doutor Hélio Cabral, ele falou que está no projeto de hoje, daqui a 2 anos, hidrometrar toda a Rocinha e Vidigal. Vai ser o primeiro projeto que a gente vai fazer para atender essas regiões. Então, já daqui a 2 anos, essas 2 comunidades vão ser totalmente hidrometradas. Acho fantástico. Essa nova gestão que assumiu tem grandes méritos. Mas o senhor há de convir que a Rocinha e o Vidigal não foram criados ontem. Então, existe um lapso temporal, um atraso, para não dizer uma negligência terrível de anos com relação a isso. Já deveria ter sido feito. Mas que bom que a atual gestão tem buscado mitigar e reparar os erros do passado. O que a gente quer, na verdade, é que justamente a Defensoria corrobora com a minha teoria de que esses 160 mil cadastros são muito poucos, não só a perda para a empresa, mas também há prejuízos para o Estado em âmbito social, porque Vossa Senhoria deve conhecer a teoria do Broken Windows, que motivou o Giuliani no Tolerância Zero em Nova York, por aí vai. Você vai criando contextos de inóspitos à legalidade, à organização, que acabam gerando um contexto social terrível, que é o que a gente vive em muitos lugares. Falta de segurança, falta de saneamento, roubo de água, roubo de luz, roubo de telefonia, quer dizer, e a gente vive num processo de 40, 50 anos de decadência do Estado do Rio de Janeiro. A gente não tem mais só o crescimento vegetativo de áreas informais. A gente tem a inclusão de áreas anteriormente formais em informalidade. É muito pior do que só o crescimento vegetativo. Então, a tarifa social de água, quer dizer, os serviços básicos, são fundamentais, são o start para a gente conseguir a formalização dessas regiões e o Estado retomar a sua responsabilidade sobre elas. Imagino que Vossa Excelência concorde. Sem dúvida, todos esses projetos de melhoria são bem-vindos e são importantes. Mas eu acredito, longe de querer dar uma opinião formal aqui, oficial, que a principal preocupação da SEDAI sempre foi abastecer o local. O hidrômetro, na verdade, é um instrumento para poder medir o consumo que é feito, enfim, poder praticar tarifas, e tem uma série de posturas decorrentes disso. Mas há o abastecimento, que eu creio que seja o principal objetivo. Mas, de qualquer forma, todas essas melhorias são bem-vindas. Olha, há o abastecimento, muitas vezes, até mal feito. Ninguém vive sem água, isso é evidente. E você não tem manancial no topo de cada comunidade, ou que poços disponíveis a todos os usuários de baixa renda. Enfim, isso não existe. A SEDAI, evidentemente, tem que abastecer, não é uma questão comercial, é uma questão de vida, ponto. Né? Agora, é fundamental também que as coisas estejam corretas nesse Estado. Né? Eu acho que são preocupações paralelas e não obstantes. Então, a gente tem que buscar as duas coisas. Por exemplo, a SEDAI só tem hoje problema de abastecimento porque quer, porque não fez o investimento, apesar de ser superavitária, no sistema Guandu, no maior captação e maior tratamento de água. Aliás, eu já fiz esse questionamento aqui, a menos que a tubulação já venha cheia d'água e com água infinita, vocês vão ter um problema sério depois que terminarem as obras da Baixada Fluminense. Há vários projetos nesse sentido, e eu não tenho nem como estender muito esse tema. Mas a SEDAI vem pensando realmente nessa melhoria contínua e esse atendimento geral à população. Não, maravilha. Deputado Giovanni Ratinho. Presidente, eu gostaria que de ambas as partes priorizasse também nessa questão da tarifa social a Baixada Fluminense, que sempre é esquecida, a Zona Sul e as demais localidades são vistas com o melhor olhar e, como sempre, a nossa querida Baixada Fluminense fica de lado. Então, gostaria que vocês priorizassem também a Baixada Fluminense.
Maravilha, deputado. Por fim, nós conseguimos um acordo aqui. Só acrescentar um número, deputado, é porque, como eu coloquei no início, né, a SEDAI possui 160 mil matrículas, faltou um pequeno detalhe. Em algumas situações, como conjuntos habitacionais, condomínios, você tem uma matrícula para 30 consumidores, 30 economias. Então, se a gente for olhar para o âmbito da economia, nós temos 350 mil economias hoje na tarifa social. É um número bem mais expressivo que 160 mil, que seriam as ligações. Sendo que condomínio você tem uma ligação com 50 apartamentos, 100 apartamentos, e aí você amplia. Apenas isso. Agora foi o contributivo, esse dado fundamental, né? Mas ainda assim, acho que a gente pode avançar com justiça nesse âmbito. Quer dizer, 50 metros quadrados de área construída é menos que essa sala. 30 para comercial, você está falando que não tem um cabeleireiro em comunidade nesse estado que pague tarifa social. E, evidentemente, ele não consegue pagar a tarifa progressiva, então não paga, está inadimplente, seja o que Deus quiser, né? Então, vamos tentar ajustar isso, porque a legislação tem que ser aprimorada ao longo do tempo. Já foi um grande avanço, muito embora tenha sido utilizada muitas vezes de maneira curiosa a tarifa social, a gente tem que buscar o aprimoramento dela. Não tem como não fazer uma reavaliação depois de 25 anos que ela existe, e ela nunca foi feita, então a gente pode aproveitar para fazê-la. A gente conseguiu um acordo com a SEDAI, estamos tratando, enfim, desse tema e concluir isso no relatório, que, em havendo, né, que é o escopo principal dessa CPI, qualquer dúvida por parte do usuário, né, por exemplo, 50%, percentual, assim, desejando o consumidor trocar para o hidrômetro ultrassônico ou para o eletromagnético, 50% fique com a empresa, 50% fique com o consumidor, sai todo mundo mais ou menos no 0 a 0. Vocês estariam dispostos a comentar sobre o tema, se isso é possível, com relação a essas tecnologias também, porque, ao que parece, muito embora tenha sido garantido por ambas as empresas que a vazão está dentro do estabelecido pelo Inmetro, a gente, na prática, vai saber disso pelos testes realizados pela SEDAI, que, aliás, eu quero também fazer um agradecimento aqui. O nosso cinegrafista já está sendo devidamente monitorado, né, a casa dele, não está aqui hoje, mas falou comigo, vocês foram lá, o trataram muito bem e fizeram a inclusão dele, da residência dele no teste. Outros deputados também querem contribuir com outras localidades. Manda para cá. Mas outros deputados também querem contribuir com outras localidades. E aí, áreas informais, áreas em cima de morro, embaixo de morro, e por aí vai, perto de bomba, longe de bomba, para que a gente tenha um estudo de caso completo nessa questão. Mas com relação a essas tecnologias de hidrômetro e essa faculdade ao usuário de fazer a troca, o que Águas do Brasil poderia contribuir? Bom, deputado. Aliás, para a gente encerrar, peço rapidamente, porque tem nosso plenário e tem que encerrar aqui. Sim. A comissão. Nós, como área técnica, né, somos a área mais interessada a aderir a qualquer nova tecnologia que entre, até porque ela garante, tanto para o consumidor quanto para a empresa, a melhor precisão possível. No entanto, ainda assim, o custo dessa tecnologia no Brasil, por ainda não ser algo tão difundido, ela ultrapassa 10 vezes o valor do hidrômetro convencional. Fora os custos embutidos, porque é um equipamento com um tamanho diferente e requisitos de instalação diferenciados. Então, junto a isso, a gente teria, no mínimo, um custo de R$ 150 a R$ 200 por ligação para uma padronização na caixa padrão.
Então, se a gente considerar que 50% desse custo ainda representaria praticamente de 3 a 4 vezes o custo que nós temos hoje. Então, não é só uma questão técnica, é uma questão de saúde financeira do negócio. Então, quando hoje a gente tem uma concessão e uma lista de investimentos a serem feitos, é estipulado um custo por investimento, e isso inclui a questão da substituição preventiva de hidrômetros. Então, eu não posso arcar com esse compromisso em nome da empresa, porque isso entraria no mérito de reavaliação contratual também, tendo em vista o que foi definido como um valor estipulado para cada investimento. Então, 50% ainda geraria, como eu falei, de 3 a 4 vezes mais do que o valor, né, do investimento definido inicialmente com a substituição prevista por um hidrômetro convencional. Por favor, presidente Sérgio. Excelência, eu acho um pouco temerário qualquer decisão da CPI nessa questão, muito mais preocupado com o efeito que isso causa no cliente. O cliente pode entender, aquele cliente que não tem dúvida a respeito disso, porque ele sabe que é um equipamento certificado pelo Inmetro, que ele tem essa precisão e não vê o problema apresentado no dia a dia dele, com a divulgação de uma questão como essa, ele pode estar entendendo que, na dúvida, é melhor ele pedir para fazer, porque é sinal de que não está indo bem. Tem grandes problemas o atual modelo. Se eu pudesse sugerir alguma coisa à comissão, era alguma nota de recomendação para que as companhias, e com acompanhamento de vocês, obviamente, permanentemente ou num prazo X, estudassem a melhor evolução de modelos de hidrômetro em função do seu consumo, que, por exemplo, nós estamos falando do velocimétrico, que é esse, e estamos falando com outro ponto, que é o ultrassônico, mas existe o hidrômetro por volumétrico. A ideia é facultar, não me entenda mal, não estou advogando pelo ultrassom, talvez até por desconhecimento das diversas tecnologias de hidrometração que existam, mas facultar ao consumidor a utilização da tecnologia que for da sua escolha, do seu interesse, que achar melhor, que ele estude, que ele veja, mas não da empresa. Não, eu entendi, mas assim, o alerta que eu possa fazer, né, no sentido de contribuir, é que às vezes a gente está bem intencionado, mas o grande público ele não está participando disso, ele não tem tanto interesse de entrar nesse mérito. Então, quando ele vê esse tipo de recomendação, passa a ser ele sai alardeado, ele sai com medo, sai com receio. Não é nosso interesse, presidente. Não, eu sei, isso pode ser, por exemplo, facultado na hora da troca, vocês já vão ter que trocar. Sei. Isso pode ser facultado de outra forma. Entendi. Não, eu entendi. Eu assim, passei então bem objetivo. E é importante essa observação, para que haja absoluta responsabilidade. Né? Continua sendo a responsabilidade da concessão e do Inmetro garantir que aquilo ali funcione e não transferir. Mas, enfim, eu acho que se tiver algum tipo de recomendação nesse sentido, nós vamos estudar com todo o empenho. Né? Eu só não concordo de assumir nenhuma responsabilidade, olha, vamos fazer desse jeito, até porque a gente não tem os elementos necessários aqui. Ok. Por favor. Só para concluir, vou serei breve, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui. A SEDAI, desde o início dessa CPI, se fez presente, estamos aí disponíveis. E o nosso objetivo é exatamente esse, de deixar transparente o que nós já temos como certeza. Isso é a nossa vida. Eu sou engenheiro, trabalho com medição há muito tempo. Tá? Não vou falar o tempo, senão vou acabar revelando a minha idade aqui. Mas a gente quer tornar transparente para vocês. No dia da visita lá, durante a filmagem, o cinegrafista falou, não, na minha casa eu escuto barulho de ar. A minha esposa fala que passa, não, vamos estar lá. No dia seguinte, né, a equipe nossa foi lá, instalou o medidor comparativo, exatamente para esclarecer o consumidor. E o objetivo, presidente, desse trabalho de fazer essa comparação é deixar o consumidor esclarecido que não existe a influência do ar. Potencialmente isso pode acontecer por vazamento nas instalações internas, hidráulicas, tá? E o objetivo não é colocar para todo mundo, mas é tornar demonstrar através desses casos que isso não existe. Então, foi feito
No dia seguinte, a visita ao laboratório, a instalação em série do medidor ultrassônico com o medidor do cinegrafista da casa dele. Está aqui, a gente fez um relatório. Eu queria, para apreciação do Rodrigo Ornelas do Inmetro, ele fazer uma análise posterior, mais tarde, para verificar, e aqui foi comprovado que não existe, eu até coloquei aqui, comprovado, não houve alteração da medição por passagem de ar. Tá? Os medidores continuam instalados lá. Desculpe, mas que a gente tem mesmo que concluir, porque regimentalmente a gente não pode continuar uma sessão que proceda ao horário do plenário. Mas houve uma variação aqui de 3 metros cúbicos, enfim, 2,5. E quem é que marcou mais? Que é 5% Isso, exatamente. a favor do consumidor. Okay. Isso, consumidor. Exatamente porque o presidente do grupo aqui, né, ele informou exatamente que o nosso hidrômetro ele tem a deficiência em medir bem. Como você mesmo falou no início, que os hidrômetros com tecnologia ultrassônica ele tem mais acuracidade, mais precisão. Ele mediu melhor esse percentual, esses 3 metros cúbicos. Mas descartou a questão da passagem do ar. Passagem do ar. Bacana. Tá. Não, mas eu peço que vocês continuem abertos a receber esses pedidos dos deputados, que encaminharão para fazer esses testes até randomicamente, né? O melhor laboratório, a prática é a rua. Então, mas quero dizer a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, perdão, que o interesse, de novo, não é demagógico. Muito embora eu queira ajudar a população, eu gosto. É fácil ser gentil, é difícil ser justo, né? Eu votei para que, por exemplo, a SEDAI não fosse privatizada. Então, eu me sinto responsável também para que a empresa receba de forma justa e progrida. Assim como eu também sinto responsável para que o consumidor tenha a sua tarifa abaixada e efetivamente pague o que consumiu. Porque esses 2,5 metros cúbicos, né, eles foram produzidos e eles foram rateados na tarifa de todos nós. Me gera dúvida se, por exemplo, eu estou pagando certo? Não estou? Tem alguém pagando por mim? Não tem? Então, quer dizer, eu acho que fica mais do que comprovado que nesse escopo da CPI, muito embora a passagem de ar possa não ter tamanha relevância, mas a tecnologia do hidrômetro e a correção, a medição correta tem que ser aprimorada e ainda buscada. Eu acho que Vossa Senhoria vai concordar comigo nisso. Sim, exatamente. É por isso que tem o nosso trabalho intensivo de maciço de troca de hidrômetro para atualizar o parque. E esse hidrômetro do cinegrafista ele já tem um tempinho na casa dele, por isso ele está desgastado e medindo esses 3 metros cúbicos a menos em 52 dias, que está dentro da tolerância do Inmetro, como depois o próprio pesquisador do Inmetro, o Rodrigo Ornelas, pode confirmar que essa variação de 5% a 10%. Né? Ou seja, estamos atendendo o regulamento metrológico do Inmetro. Correto, que a gente também está contribuindo para mudar. Mas quero agradecer a presença de todos, acho que foi muito produtiva a discussão. Peço que todos continuem abertos também. Vocês viram que não é caça às bruxas, não é nada disso. A gente está buscando justamente reparametrizar o modelo do Estado de modo a fazer essa formalização, fazer a adequação jurídica, formal das questões e contribuir com esse debate que é de interesse dos 17 milhões de fluminenses. Muito obrigado. O deputado Ratinho deseja falar para concluir? Só agradecer a presença de todos, né, por virem aqui esclarecer nossas dúvidas e dizer que essa comissão aqui não quer perseguir ninguém. Apenas queremos garantir o direito de todos os consumidores de não serem lesados. Tá bom? Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.